Então, antecedendo aqui a parte do Caio, agora a gente vai seguir para a nossa segunda parte do treinamento, onde a gente vai falar sobre dúvidas, né, instalação técnica, dicas aí de Windows, para que a gente consiga instalar com sucesso a nossa nova interface. Se no final do treinamento ainda do Caio você ainda tiver alguma dificuldade em relação a alguma coisa que foi explicado, a gente conta aí com um material exclusivo disponibilizado lá no nosso WK Help, né, que eu vou mostrar para vocês, que é o passo a passo da instalação tanto da API quanto da versão clássica do nosso ERP. Então, acessando o nosso help.wk.com.br, aqui no primeiro card, WK Radar, empresarial, a gente conta então com um link aqui chamado Nova Interface, instalação da API. Então aqui a gente tem todo o passo a passo da instalação, né? Caso você tenha dúvidas ainda para fazer logo após a explicação aqui do Caio. Então, instalação da API, que seria a nova interface. Mas ainda se você não tem o nosso ERP instalado, você pode clicar aqui. Então tem um tutorial completo, trazendo a instalação do WK Radar do zero, instalação no servidor, instalação na estação, né? Algumas dúvidas técnicas aí que a gente disponibilizou aí para vocês também. Além disso, a gente conta com a FAQ. A FAQ são perguntas frequentes relacionadas à instalação, usabilidade. Então são perguntas bem claras e objetivas, né, trazendo aí para vocês, caso também alguém queira consultar e se ficou alguma dúvida durante aí o treinamento do Carvalho também, tá? Então acessa lá help.wk.com.br e esse material ali está disponível para todos os usuários do nosso ERP. Seguindo então, agora sim, Caio, bom dia. Tudo certo? Bom dia, Jeff, tudo bem? Tudo certo, Caio. Antes da gente começar aqui, eu vou chamar uma animação que até que o João me lembrou, eu estava acabando esquecendo dela aqui. A gente viu aí recursos de controladoria e vendas, e essa animação que a gente vai colocar aí para vocês já é um recurso que já está disponibilizado na versão 7.0, então é mais um recurso, mais uma oportunidade para você estar atualizando a sua versão e utilizando, né, este recurso que a gente vai apresentar aí para vocês. Contigo aí, João. Todos os meses, seu João compra 10.000 unidades de máscaras hospitalares para revender, principalmente para outros estados. 40% vem do exterior e os outros 60% são fabricados aqui mesmo, sendo que a alíquota para mercadorias importadas é de 4%, enquanto que para mercadorias vindas de outros estados varia entre 7% a 12%. O volume de mercadoria entregue é tanto que fica impossível determinar o que veio do exterior e o que foi comprado no Brasil. Ainda mais que é tudo o mesmo produto, máscaras hospitalares. O ERP que ele usava não fazia a rastreabilidade da origem das mercadorias. Por segurança, ele aplicava sempre a maior alíquota. Afinal, o fisco não vai reclamar com quem paga a mais, certo? Mas com WK Radar, isso mudou. O ERP, que não é qualquer ERP, permite um rastreio perfeito da origem da mercadoria. Agora, ele consegue aplicar com exatidão a alíquota de cada item comprado. Nem preciso dizer o quanto ele economizou legalmente com impostos, né? Bacana, né, gente? Mais então um recurso aí disponibilizado na versão 7.0, mais um motivo aí para você estar atualizando aí sua versão e continuar utilizando o nosso WK Radar. A produção aqui me ajudou, a Vivian, né, durante o nosso vídeo, foi realizado então o sorteio. João, quiser colocar na tela só para a gente conferir aí os ganhadores. Então foi o número 8 e o número 91, 8 e 91. Vou verificar aqui na minha tabela quem foram os ganhadores. Então, o número 8 que vai faturar aí o relatório gerenciais foi a Tainá Camilo do Amarante. Tainá Camilo do Amarante, parabéns, relatórios gerenciais. E o número 91 foi a Jaqueline Maria Alves de Melo Santos. Jaqueline Maria Alves de Melo Santos faturou aí então o curso de Power BI. Então, meninas, a gente vai entrar em contato aí com vocês por e-mail, né, para passar aí mais instruções de como fazer o acesso na nossa plataforma. Combinado? Agora sim, comigo aqui o Caio. Vamos lá, Caio? Bora, fechou. Vamos seguir então com a parte aí de instalação. Dúvidas aí no chat, pessoal, fiquem à vontade que a gente vai respondendo aí no decorrer do treinamento. Isso aí. Então, bom dia a todos, né? Eu vou estar aqui hoje auxiliando vocês, mostrando para vocês como fazer a instalação da versão 7.0 na sua máquina servidora e também na sua máquina estação. Então, no caso, antes da gente começar a fazer a instalação, eu vou passar aqui com vocês no nosso WK Help novamente, mostrando então as descrições mínimas, né, as configurações mínimas para o bom uso do sistema WK Radar. Então, já pegando o ganchinho daquilo que o Jeff falou,
essa documentação ela tá no help também. Ela vai poder te ajudar ali a entender um pouco mais, né, das descrições mínimas, das configurações mínimas, né? Então aqui na minha tela eu tenho tanto a descrição mínima do servidor quanto a descrição mínima das estações. Aqui ele vai falar sobre processadores, memória RAM, armazenamento, né, entre outros. A gente sempre aconselha, né, que o TI ou a pessoa responsável ali do seu ambiente, da sua empresa, né, periodicamente dá uma olhadinha aqui nesse documento, né, nessa documentação, para ficar por dentro ali das novidades também, como, né, as configurações mínimas que elas estão aqui hoje, né, estão aqui atualmente, para te auxiliar ali no bom funcionamento do WK Radar e para também ter uma melhor experiência. Então aqui, tanto no servidor quanto nas estações, existe uma configuração mínima, né, para cada. Logo aqui embaixo também, na mesma página do WK Help, a gente tem a questão dos múltiplos processadores físicos. Aqui também está descrito, né, está bem explicadinho aqui o porquê que o nosso WK Radar ele não é, né, tão considerado assim a utilizar múltiplos processadores físicos, né? Aqui também está explicado, vai ter umas imagenzinhas que vão poder te auxiliar nessa questão. E basicamente é que o radar ele funciona muito bem com apenas um processador físico, porque quando existem múltiplos processadores físicos, né, mais de um, né, esses processadores eles ficam brigando entre si para descobrir qual desse processador ele vai gravar ou ele vai ler uma memória primeiro. Então, por exemplo, eu tenho um processador A que ele quer gravar ou ler uma memória A. Enquanto ele está fazendo isso, o meu processador B ele também não consegue fazer essa questão, porque primeiro ele tem que esperar o processador A acabar seus trabalhos e depois o processador B ele vai poder entrar lá e fazer aquilo que ele precisa fazer. Então aqui novamente, né, está descrito aqui o porquê que é muito importante ter apenas um processador físico. Também novamente para o bom funcionamento do sistema, também para uma melhor usabilidade ali dos usuários. Ok? Seguindo então, a gente também tem, né, com a adição da nova interface, a gente tem ali as configurações mínimas, as descrições mínimas para a nova interface. Né, a nova interface e a versão clássica, elas andam juntos, né, lado a lado. Então essas descrições mínimas que eu passei aqui anteriormente, elas também vão servir para a nova interface. Só que a nova interface ela veio com algumas adições, né, com algumas descrições mínimas a mais. Que no caso então seria a questão da resolução de vídeo, que é para ali a visualização dos cards, das partes gráficas ali, né, da melhor visualização ali da parte gráfica da nova interface. E também a questão do .NET ali embaixo, como também o Windows Update, que isso também vai auxiliar ali no uso, né, da nova interface. A questão do .NET e do Windows Update é algo do Windows mesmo, né, da máquina. Então a gente sempre aconselha essas duas questões estarem sempre devidamente atualizadas. Ok? Então a gente pode passar por essa parte das configurações mínimas e a gente pode seguir então para a instalação. Então no caso, né, eu e o Jeff aqui a gente combinou anteriormente que a gente vai fazer a instalação primeiro na minha máquina servidora. Então no caso tudo aquilo que compete ao meu servidor eu vou fazer primeiro, depois a gente vai pegar uma máquina estação, né, e depois a gente vai fazer todos os passos que competem à estação, a gente vai fazer ali na máquina estação. Então no caso aqui eu posso começar a questão da minha instalação na minha máquina servidora. Então como é que eu faço para começar a instalação, né? A gente vai utilizar o portal do cliente, né? Muito provavelmente você tem acesso a esse portal. Ele vai te pedir duas credenciais, que no caso são um usuário e uma senha, né? Quando você coloca o seu usuário e sua senha e entra no portal do cliente, você vai ser transportado para esse menu aqui, né? Onde vai ter algumas opções que você pode escolher. Então, no caso, para começar a instalação, né, para fazer o download do instalador da versão 7.0, a gente pode vir aqui no menu do lado esquerdo e vai ter um botão chamado download. A gente pode entrar nesse cara e aqui então vai ter o radar na versão 7.0. Para fazer o download desse instalador, então basta clicar aqui do ladinho nesse botão aqui embaixo de download. Né, eu não vou fazer o download aqui agora porque eu já tenho ele, né, baixado aqui na minha máquina, mas quando você terminar de fazer o download, muito provavelmente esse arquivo ele vai aqui para sua pasta downloads da máquina. Né, ele vai vir como um arquivo zipado, né?
que aqui está um instalador, né, que contém um instalador da versão 7.0. Antes da gente começar a fazer a instalação, a gente precisa passar por uma outra questão muito importante, né, que é a criação de um usuário chamado WK Radar. Esse usuário WK Radar, ele é um usuário da máquina, ele é um usuário do Windows mesmo, né? Então, para mim criar esse usuário, eu posso então entrar na telinha de usuários e grupos locais, né? Eu ali utilizei um comando pelo executar do Windows, mas você pode abrir essa telinha normalmente, né? Que você vai ser demonstrado aqui, né, com uma telinha em branco onde aparecem os usuários e os grupos ali da sua máquina servidora. Então, no caso, para mim criar um usuário WK Radar, eu preciso vir aqui em usuários, né? Ele vai me demonstrar os usuários atuais que eu já tenho nessa máquina, mas eu preciso criar o usuário WK Radar. Então, eu vou clicar com o botão direito, novo usuário. Aqui ele vai pedir um nome desse meu novo usuário. Obrigatoriamente, ele precisa ser WK Radar, tá? O nome de usuário ele precisa ser WK Radar. A descrição fica a seu critério, você pode ou não colocar algo aqui nesse campo. A senha também, né? Você fica a seu critério, colocar a senha que quiser. E aqui embaixo também fica um critério ali de TI ou pessoa responsável, que é para a segurança do seu ambiente, né? Que são esses checkbox aqui embaixo. No caso, eu só vou colocar que a senha nunca expira, né? Para mim poder utilizar esse usuário o tempo todo quando eu precisar. Então eu posso criar esse usuário. Ele vai ser demonstrado para mim aqui embaixo, né? Como WK Radar. E eu preciso transformar esse usuário que eu criei num usuário administrador. Então, como que eu faço, né, isso? Eu posso vir aqui em grupos, né, na pastinha grupos, o grupo administradores, clicar com o botão direito nele, propriedades, e aqui então eu posso colocar o meu usuário WK Radar que eu acabei de criar. Então eu vou colocar ele aqui. Pronto, está adicionado aqui como um administrador. Aplico, dou um OK, pronto. Foi criado meu usuário WK Radar, ele está parametrizado agora como um administrador. É muito importante esse passo porque eu vou precisar desse usuário para posteriormente fazer a localização de módulos aqui nesse servidor, que é algo, né, é uma ferramenta necessária ali para mim começar a utilizar o nosso sistema WK Radar dentro do meu servidor. Então, passamos por esse ponto também da criação do usuário, a gente pode começar a fazer a instalação da versão 7.0. Então, anteriormente, né, a gente baixou o instalador da versão 7.0 lá no portal do cliente. A gente pode, então, extrair esse arquivo zipado. Depois que esse arquivo zipado ele for extraído, ele vai me dar uma pastinha novamente chamada como instalador e vai vir 3 arquivos dentro dessa pasta. O arquivo aqui de baixo ele é um arquivo referente ao help, então ele é um atalho para você executar ele vai te levar para a página do nosso WK Help, né? Como o Jeff já falou anteriormente, vai estar, né, descrito ali a documentação do radar, né? O nosso WK Help ele vai poder te ajudar na questão de instalação, dúvidas do sistema, né? E esse atalho aqui ele serve então para você conhecer mais sobre a nova interface. E aqui em cima, os outros 2 arquivos são arquivos referentes realmente à instalação da versão 7.0. Então aqui eu posso executar esse instalador, né? Esse arquivo chamado instala. Ele vai me demonstrar aqui o instalador da versão, né? Muito fácil, muito intuitivo. Então no caso eu posso avançar. Ele vai me demonstrar aqui os termos, né, para o uso do sistema, né, para instalação também. Caso você tenha lido, concordado, você pode clicar aqui embaixo, clicar em avançar novamente. E aqui então ele vai me mostrar, né, o local, o disco onde eu quero que esse meu WK Radar ele esteja instalado. Então aqui dentro, né, ele já puxa como padrão o disco C, mas caso você queira, você pode alterar para um disco D, para um disco D, para um disco E, o disco F, né, aquilo que você desejar ali. Então basta, né, caso você queira mudar, alterar, basta clicar aqui embaixo no botão alterar e, né, informar ali o disco ou o local que você queira que esteja instalando ali o nosso sistema WK Radar. Então aqui eu vou deixar como disco C mesmo, né, já está parametrizado.
Posso clicar em avançar. E aqui então eu posso já fazer a instalação da versão 7.0 no meu servidor. Ok? Certo, então, Caio, enquanto a instalação vai acontecendo aí, né, a gente, como o Caio falou, a gente tem 2 máquinas, então zeradinhas para que, né, você que está nos assistindo veja como é fácil fazer essa instalação. Então, servidor e estação, a gente está simulando aí ao vivo para vocês. Aproveitando enquanto vai instalando o WK Radar, tem uma pergunta aqui da Gisele, que ela ainda pergunta referente a algumas questões do que o Carvalho apresentou antes, né, relacionado ali ao PIN, que a gente acabou respondendo, né, e até a gente deixou essa sugestão dela ali que ela nos falou registrada. E uma outra pergunta que ela fala referente ali ao botãozinho, né, o ícone de aguardando a sua ação que a gente tem na nova interface. Ela pergunta assim: outra dúvida sobre as ações que estão aguardando a liberação de um outro usuário. Onde seria configurado que tal usuário precisa fazer a tal liberação? Gisele, a gente tem ali no nosso WK Helper, já vou colar aqui no chat para você, né, uma página onde a gente fala então, né, dessa funcionalidade que é liberando a sua ação, né, aguardando a sua ação, na verdade é o nome correto dela, que nesta primeira versão a gente tem alguns processos, algumas atividades disponíveis, tá? Não são todas. Por exemplo, a gente tem lá análise de pedido, autorização comercial, autorizações de contas a pagar, tesouraria, ordens de compra, né, e outras inúmeras atividades aqui. Né, lembrando que nesta versão essas foram liberadas, conforme forem saindo outras versões, mas atividades vão ser incorporadas aí neste recurso, né? Então eu vou deixar aqui o link do help para tu dar uma olhadinha lá, né, que tem explicando o passo a passo ali de cada atividade. E caso ainda você tenha alguma dúvida, tu pode entrar em contato aí com a gente, né, no nosso WK Connect, abre um chamadinho lá que a gente vai ter um enorme prazer aí em te ajudar, tá? Com certeza. Então, fechou. Aqui é a minha instalação. Ela foi concluída, né? A instalação da versão 7.0 no meu servidor foi devidamente concluído. Como eu parametrizei ele para ela acontecer no disco C, aqui no disco C ele vai me trazer uma pastinha chamada WK Radar, né? E aqui estão todos os arquivos pertinentes ali para o uso, né? Para o funcionamento do sistema. Então, no caso, né, agora a minha versão 7.0 está instalada, eu posso começar a utilizar o radar, mas antes eu preciso mostrar para o meu radar que essa minha máquina que eu estou utilizando é uma máquina servidora. Como que eu faço isso? Eu primeiro preciso abrir então a nossa ferramenta, né, localização de módulos. É uma ferramenta que ela já vem automaticamente, né, junto com o sistema. Quando você instala, você vai poder utilizar essa ferramenta. E aqui então que a gente mostra para o nosso radar que essa minha máquina que eu estou utilizando, ela vai ser uma máquina servidora. Então no caso aqui estão todos os módulos, né? Existe aqui as opções, né, do local de execução, como também as credenciais que no caso entra aquele usuário WK Radar que a gente parametrizou, né, criou anteriormente. Então aqui para fazer essa localização, para fazer essa configuração como servidor, eu posso clicar em qualquer módulo aqui, utilizar o atalho Ctrl A para selecionar todos os módulos, né? E caso eu queira que essa minha máquina seja uma máquina servidora, eu vou então selecionar essa primeira opção aqui, executar a aplicação neste computador. Quando eu seleciono essa opção, o grupo de credenciais aqui, né, o campo usuário e senha, eles ficam habilitados. Então eu posso colocar ali o usuário WK Radar que eu criei anteriormente. No caso, se você tiver um domínio, você pode colocar o domínio aqui, né, o domínio do seu ambiente, seguido por uma barra e depois o usuário WK Radar. Como eu não tenho nenhum domínio, eu posso apenas colocar um ponto, né, que eu vou estar mostrando aqui então para minha localização de módulos, que esse meu usuário WK Radar, ele é um usuário local da minha máquina. Então aqui embaixo eu coloco a senha desse usuário, né? Então eu posso aplicar, ele vai dar uma pensadinha, né, porque ele está configurando a minha máquina para ser um servidor. Deu certo, né, todos os módulos voltaram a ficar selecionados, né, em azul agora. Isso significa que essa questão ela deu certo, eu já posso, né, utilizar o meu sistema WK Radar. Mas antes de utilizar o sistema, eu preciso ter uma base de dados, né, eu preciso de uma empresa para mim poder estar fazendo as minhas rotinas, né, fazendo meus cadastros, né, enfim, entre outros. Então, para isso também, eu já tendo a base de dados aqui na minha máquina, eu posso abrir a localização
de dados, que também é muito semelhante ali com a localização de módulos, só que aqui a gente então vai utilizar ela para a gente localizar a minha base de dados, né, para mim poder começar a utilizar ali o WK Radar. Então, no caso, ele vai me dar algumas opções, né, registrar uma nova empresa, na verdade, a partir de uma base de dados existente, né, e no caso você já tem essa base na sua máquina, você só quer localizar ela, né. Essa opção aqui de baixo são quando você tem várias bases e essas bases elas estão dentro de uma pasta específica. Então, no caso, eu só localizo essa pasta específica, que daí o meu radar ele vai encontrar todas as bases ali que estão dentro dessa pasta. Eu posso já copiar uma empresa, né, que eu quiser, como também alterar ou remover uma empresa aqui da localização de módulos, de dados, na verdade. Então, aqui eu posso selecionar essa segunda opção, que eu já tenho uma base nessa minha máquina. Então, eu só vou precisar demonstrar o caminho que essa minha base se encontra. Então, aqui eu posso colocar o caminho dela, selecionar pasta, adicionar, aplicar, ok. Essa minha base é uma base demo, né? É uma base só de demonstração, só para testes. Então, aqui eu posso já entrar no meu radar, né? Meu radar empresarial. Ele vai me demonstrar a minha base demo aqui. E eu posso, então, entrar na minha base e começar a utilizar ali o meu radar da maneira que eu desejar. Então, né, está devidamente instalado, devidamente parametrizado aqui, eu já posso começar a utilizar a minha base de dados, né, o meu radar nesse servidor. Feito isso, né, o radar já devidamente instalado, eu posso partir então para a instalação da nova interface, né, da API da nova interface. Existem dois modos de fazer essa instalação. Dentro aqui do meu radar empresarial, no menu ferramentas, eu tenho um botãozinho chamado instalação radar API, que quando eu seleciono esse carinha, ele me traz ali um instalador da API, né, da nova interface. Mas vamos supor que eu sou um TI ou a pessoa responsável e eu não tenho acesso, né, eu não posso acessar a base de dados, né? Então, nesse caso, eu posso selecionar aqui o disco C, WK Radar, que no caso é o local que o meu sistema, né, o meu WK Radar foi instalado. Aqui então vai ter uma pasta chamada PGMS, que é a pasta dos programas, radar de novo, x64, e aqui dentro então vai ter um executável chamado WK Instala Radar API Web, que é o mesmo instalador, né, o mesmo instalador que ele aparece quando você executa lá por dentro do radar empresarial. Então nesse caso esse é o instalador da API, né, da nova interface, né. Como você pode ver, ele de novo vai me pedir o usuário WK Radar, né, as credenciais desse usuário. Ele tem uma configuração de porta, né, que como ele é algo que fica hospedado no nosso IIS, na verdade o IIS, né, uma ferramenta do Windows, né, ele tem essa questão de porta até por causa da porta HTTPS, né, que ele utiliza. E aqui embaixo ele vai ter só um logzinho da instalação, né, para te mostrar, né, por onde ali a instalação está passando. Então, tendo isso em mente, eu já posso então começar a instalação, né, da minha API da nova interface. Então, no caso, novamente, se eu tiver um domínio, eu posso colocar ele aqui, né, o domínio seguido da barra e o WK Radar. Caso eu não tenha um domínio, que é o meu caso, eu posso deixar apenas sem nada, só com o usuário WK Radar e a senha desse usuário logo embaixo. Pronto, está aqui meu instalador, já botei meu usuário e minha senha, eu posso começar a instalar a minha API, né, da nova interface. Caio, eu já adianto também para quem está assistindo a gente, em relação à instalação da API, né, quando a gente for fazer a instalação na nossa estação, ela não é necessária, né? Então, a API ela só deve ser instalada na máquina que é a servidora, né? Isso mesmo. A nossa API ali da nova interface, ela realmente só precisa ser instalada no servidor e é lá no servidor que ela vai ficar hospedada, né? Então depois quando a gente passar para a nossa estação, vai ser apenas necessário configurar ali, né, o endereço, que no caso aqui no servidor é esse endereço aqui de baixo, ó, em azulzinho, né, esse endereço aqui embaixo do instalador, que esse endereço é aquilo que a gente vai precisar para configurar a nova interface dentro da minha estação. Então no caso aqui,
minha API, a minha nova interface, ela foi devidamente instalada, né? Concluída com sucesso. Então eu já posso também começar a utilizar a minha nova interface. Então vamos lá. Quando eu faço a instalação da versão 7.0, ele automaticamente já me traz um atalho novo, chamado WK Radar, né? Esse atalho em branco aqui, que é o atalho então da nova interface. Eu posso estar executando esse atalho, ele vai me demonstrar essa telinha de novo, né? Acredito que o Fernando Carvalho ele passou por essa telinha também. Mas aqui então no servidor a gente vai fazer da seguinte forma: acesso local, né? A gente vai selecionar essa primeira opção, continuar. Então aqui vai entrar o endereço ali da API da nova interface. Como eu estou num servidor e o meu servidor, né, o meu radar, ele precisa buscar essa API do meu próprio servidor, então eu posso utilizar ali a questão do localhost, né, que o meu WK Radar ele vai estar apontando para a API instalada nessa mesma máquina. Né, no caso, depois quando a gente mostrar na estação, a gente não vai utilizar o localhost, e sim o IP dessa minha máquina servidor. Então aqui no servidor eu posso deixar como localhost, né, porque ele está apontando para algo instalado nele mesmo. Então já aqui configurado, né, parametrizado, eu posso então salvar esse endereço. E aqui então foi devidamente parametrizado, devidamente configurado. Ele vai me mostrar novamente aquela minha base demo que eu localizei anteriormente. E aqui então eu posso utilizar as credenciais para entrar nessa base de dados. E aqui está então a nova interface, né? Devidamente instalada, né? Devidamente parametrizada, né? Funcionando 100% na minha máquina servidora. Okay? Sucesso, Caio. A gente viu então como é bem simples de instalar. Claro, exige alguns passos a mais, como eu mencionei antes, no servidor. Mas não tem nenhum segredo, qualquer pessoa aí consegue instalar, é bem simples. Né? E lembrando que a gente tem todo o material aí de passo a passo no nosso WK Help. Né? Com certeza. Então, servidor instalado, servidor funcionando, agora chegou a hora da gente mudar de máquina. Então vamos lá. E convidar a nossa estação para entrar em cena. Vamos trocar aqui. Vamos lá. A estação chegando. Esse aqui E o servidor indo. O servidor vai embora. Então aqui tudo certo. Sai servidor, entra estação. Beleza. Enquanto o Caio vai montando aqui a estação, ligando aqui os cabos, eu recebi uma pergunta aqui do Altevir Lima. Se eu for atualizar somente e não quiser a nova interface. Altevir, você pode, né? Na verdade eu te aconselho que você realmente faça aí a instalação da versão 7.0, que é a versão mais atual de mercado que a gente tem disponibilizado. E se você não quiser utilizar a nova interface, não tem problema, né? Você continua utilizando a versão clássica do nosso ERP. Mas, com certeza, a gente aconselha que você faça aí a instalação da nova interface, né, para que você possa aí desfrutar de tudo que a gente apresentou até agora, né, em relação aos cards, workspaces e todas as novidades que estão por vir aí. Né? Então, seria bem bacana que você, né, instalasse e, de fato, aí começasse a utilizar, né, testar. Pode ser de forma paralela, né, interface, versão clássica, para que você veja que realmente tem bastante novidade, né? Bastante coisa boa aí. É isso, então estamos, né, com a nossa máquina estação, né? A gente já passou ali pelo servidor, a gente fez tudo aquilo que compete ao servidor primeiro, então a gente pode aqui partir para a instalação, né, da versão 7.0 e a configuração, né, da nova interface na minha máquina estação. No caso, na minha máquina estação, eu não vou precisar criar um usuário WK Radar, eu não vou precisar fazer a localização de dados, e eu não vou precisar fazer a instalação da API da nova interface. Então, como o Jeff já falou anteriormente, é realmente muito mais fácil, né, fazer essa questão da instalação, da parametrização na máquina estação. Então, o que eu vou precisar para começar a fazer essa instalação? Né? Da mesma forma que eu utilizei ali no servidor, eu vou precisar do instalador da versão 7.0. No caso, novamente, né, você pode adquirir esse instalador lá pelo nosso portal do cliente, né? Ou caso queira, você pode compartilhar uma pasta lá do servidor, né, com a sua máquina estação, e a sua máquina estação ela vai puxar aquele instalador direto do servidor, né? Então, no caso, eu já tenho aqui o meu instalador aqui também. Ele também, de novo, vai ser um arquivo zipado. Eu posso já extrair esse arquivo,
novamente, ele vai me trazer uma pastinha com outros 3 arquivos, né? Aquele arquivinho do atalho para você conhecer mais sobre a nova interface ali do nosso WK-Help. E os outros 2 arquivos que competem ali a instalação da versão 7.0. Então, eu já posso começar a fazer a instalação da versão, agora na minha estação. Da mesma forma, ele vai me apresentar aquele instalador ali da versão, muito fácil, muito simples. De novo, os termos, né? Posso avançar. Aqui, novamente, ele vai me dar o local que eu queira que o meu WK Radar seja instalado. Como padrão, novamente, ele já vem como disco C. Então, eu vou deixá-lo como disco C mesmo. Já posso avançar. Então, aqui eu posso começar a instalação da versão 7.0 na minha estação. Ok? Caio, eu até lembrei de um ponto bem importante agora durante a instalação, né? Quando a gente ali aceita os termos, né, de instalação e de aceite de tudo que a gente está, né, colocando na sua máquina, tem um ponto bem importante que trata ali dos termos, que é importante que você leia, que é em relação ali às permissões de usuário, né? Sim. Então, com a instalação, principalmente da nova interface, algumas permissões de usuários, com certeza, elas precisam ser revistas, porque elas vão impactar diretamente ali nas workspaces em relação aos cards do financeiro, né, de finanças, e do empresarial mais relacionado ao PIN. Então, se você já é um usuário supervisor, né, não vai ser alterado nada, tudo vai ser preenchido ali para que você tenha acesso. Mas se por acaso você não é um usuário supervisor e precisa fazer alguma configuração de acesso ali para os usuários, aí lá no cadastro de usuários, na aba permissões, é importante que você reveja ali algumas parametrizações relacionadas a essas permissões, né? Isso mesmo. Porque determinado usuário às vezes não tem acesso a tal card, enfim. É importante que você, né, dê uma olhadinha nesses termos lá, né? Isso. Então, fechou, né? A minha instalação da versão 7.0, ela foi concluída aqui na minha máquina estação, né? Novamente, né, no local ali onde eu parametrizei, onde eu escolhi para acontecer a instalação, tem aqui novamente os arquivos necessários ali para o uso do sistema, né? Para o funcionamento do sistema. Então, aqui eu já posso começar a utilizar, né, o meu WK Radar na versão 7.0. Só que eu preciso mostrar para o meu WK Radar que essa máquina agora que eu estou utilizando, ela é uma máquina estação e ela precisa se comunicar com o servidor, né? Como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu abri lá no servidor, eu vou abrir aqui na estação também a localização de módulos. Então aqui da mesma forma eu posso selecionar um módulo, Ctrl A, né, um atalho ali do Windows mesmo para selecionar todos, né? Como eu estou numa estação e a estação, né, eu não preciso fazer ali a parametrização do usuário WK Radar, até porque a minha estação ela vai se comunicar com o servidor. Então as minhas credenciais aqui, esses 2 campinhos, eles vão estar apagados, né? Não vou precisar mais utilizar eles. Eu vou utilizar então esse campinho aqui de baixo, que ele é habilitado quando a gente seleciona essa última opção aqui. Executar a aplicação no seguinte computador. Então aqui nesse campo, ele entra o IP do servidor ou o nome da máquina servidora. Então se eu quiser botar o nome do meu servidor, né, como por exemplo o servidor 1, eu posso colocar aqui, mas também uma outra forma é eu colocar o IP da minha máquina servidora, né, que aqui já está colocadinho bonitinho. Então eu coloco o meu IP ali da minha máquina servidora, eu posso aplicar ou no... Vamos ver aqui, deixa eu botar de novo. 102, 16... 65. Caio, enquanto vai configurando aí, complementando ali a resposta do Outevir, ele perguntou de novo. Ele disse que ele já está então na versão 7.0, mas na versão clássica. A dúvida dele é de quando ele fizer a atualização, por exemplo, 7.1, 7.2, para ele ficar na versão clássica. Ele quer ficar na versão clássica. Então, pelo que eu entendi, ele questionou se por acaso ele fizer a atualização, ele não vai perder a versão clássica. Então, né, respondendo de novo, a versão clássica e a nova interface, elas andam em paralelo, elas são colegas, podemos dizer assim. Quando você atualiza a sua versão, a versão clássica ela continua no seu computador instalada, né? Então, caso você não queira utilizar a nova interface, é só você não instalar a API.
Porque a versão clássica ela vai continuar funcionando normalmente. Só que aí tem um porém, Caio, né? A gente não sabe até quando a versão clássica ela vai ficar disponível para sempre, podemos dizer assim, né? Então vai chegar um momento que sim, provavelmente todos os usuários terão que fazer as suas atualizações, porque tudo que está sendo desenvolvido agora é quase 100% voltado à nova interface, né? Então por isso que elas andam em paralelo, elas são colegas, podemos dizer assim, mas a versão clássica pode ser que um dia ela não seja mais utilizada, porque tudo vai ser migrado ali para a nova interface, né? Sim. Então, você pode fazer a sua atualização tranquilamente das próximas versões. A versão clássica vai funcionar perfeitamente, mas aí sim, né, reforço que a gente aconselha que em um determinado momento você vai ter que, né, fazer a instalação aí da nova interface. Isso mesmo. Então, fechou. Aqui na minha localização de módulos deu certo, né? Ela tinha aparecido o errinho ali, né? Uma inconsistência, porque eu acabei botando o IP errado ali embaixo. Mas agora eu botei o IP da minha máquina servidora, né? A máquina essa que estava conosco aqui anteriormente. Já cliquei em aplicar. Essa minha localização de módulos, ela já configurou essa minha máquina para ser uma estação, né? O WK Radar agora, ele já entende que essa máquina é uma estação que está se comunicando com a minha máquina servidora. Então, no caso, né, vocês viram que eu não vou precisar abrir a localização de dados, que é para localizar ali a minha base de dados, mas caso eu entre no radar empresarial, a minha base de dados ela já vai ser demonstrada aqui para mim, mesmo eu não tendo precisado localizar ela aqui na minha estação. Isso porque ela está se comunicando com o meu servidor, né, e já pegando de lá todas as informações necessárias. Então, no caso, eu posso colocar aqui as credenciais para mim poder mostrar para vocês, né, que a versão, né, a versão clássica, o radar empresarial, né, o WK Radar na versão 7.0 foi devidamente instalado na minha estação, bastando agora então fazer a configuração da nova interface na minha estação. Novamente, quando eu faço a instalação da versão 7.0, ele automaticamente já vai me trazer ali o atalho da nova interface, no caso esse atalho em branco chamado WK Radar. Eu posso executar ele. Aqui ele vai me demonstrar novamente aquela telinha que a gente já viu anteriormente. Aqui também a forma de acesso, eu posso selecionar o acesso local, né, a primeira opção, continuar. E aqui então entra aquele endereço que eu mostrei para vocês anteriormente, aquele endereço em azul, lá no instalador da API, lá no servidor. Né, então aquele endereço ele vai ser necessário, né, para ser configurado aqui na minha estação, na nova interface da estação, né? Como você pode ver, aqui é o IP da minha máquina servidora, então eu estou dizendo para minha máquina estação, para ela buscar a API lá da minha máquina servidora. Como esse IP também tem ali na localização de módulos, ele já vem automaticamente ali configurado para você na API, né? Na nova interface da sua estação. Então, devidamente parametrizado aqui esse endereço, eu já posso salvar, né? Ele vai se comunicar com o meu servidor e ele vai puxar novamente a base demo, né, lá do meu servidor. Eu posso então entrar na minha base demo, né, na nova interface, só que dessa vez aqui pela minha estação. Né? Então, a gente não precisou localizar a base de dados, a gente não precisou fazer a instalação da nova interface novamente na minha estação. A gente só mostrou para a minha estação aqui, né, para a nova interface da minha estação, para ela se comunicar com a nova interface, né, com a API lá do meu servidor. Então aqui, né, a base demo novamente, entrei nela, já posso utilizar a nova interface, né, tudo aqui devidamente parametrizado, instalado, perfeitamente configurado e pronto para ser usado. Caio, sucesso então nas Sucesso. instalações, né? A gente viu que não tem nenhum segredo, é muito fácil mesmo de fazer a instalação, né? Até complementando aqui o comentário da Camila que está assistindo com a gente, né? Se ainda assim, né, você sentir alguma dificuldade de instalar a interface, a gente tem o nosso WK Help que ajuda muito, né? No caso você tenha aí alguma dúvida, né? Obrigado aí pela participação, Camila. Caio, acho que não teve nenhuma questão, né, referente à instalação, algumas a gente respondeu no próprio chat. Certo. Né, então, acho que finalizamos a sua parte por aqui. E fechou. Pessoal, né, reforçando que o Caio faz parte aí da equipe de suporte, time de suporte, caso tenha ficado alguma dúvida, né, que ainda o nosso WK Help não te ajudou da melhor forma,
Temos aí o nosso WK Connect, né, Caio? Pode abrir lá um chamadinho pra gente e a gente vai ter enorme prazer em te ajudar. Estaremos preparados. Isso aí, o Caio vai estar lá só esperando para resolver a tua solicitação. É isso. Caio, eu quero te agradecer aí imensamente esses 6 dias de treinamento, né? Inicialmente eram 3, foi tão procurado aí, foi um sucesso aí de inscrições, participações, que a gente decidiu aí abrir mais 3 turmas, né? Então agradeço aí a tua participação, né, a tua colaboração aí com todos os nossos clientes, né? Eu que agradeço. E foi um prazer aí estar contigo nesses 6 dias de treinamento. Muito obrigado. Valeu, Caio. Gente, encerramos por aqui o nosso treinamento, né? Antes, claro, vou divulgar aí para vocês, né? Enquanto o Caio estava aqui fazendo a instalação, pedi ali auxílio para a equipe do marketing, fazer o sorteio então dos ganhadores dos kits completos WK. João, joga na tela aí os ganhadores, vamos ver quem ganhou. Então, quem faturou os kits hoje foram Gisele Firmino e Isabela Caruso de Barros. Então tá aí na tela para vocês acompanharem. Meninas, fiquem ligados aí aos seus directs no Instagram, que a equipe de marketing vai entrar em contato com vocês para pegar o endereço e fazer o envio desses kits completos. Combinado? Gente, também agradeço aqui a participação de todos, né? Para mim foi uma enorme satisfação aí estar à frente, né? Colaborando com esse projeto aí da gestão do conhecimento e toda a equipe. Foi mesmo um prazer acompanhar aqui os 6 dias de treinamento. Com certeza aprendi muita coisa aqui também e agradeço aí a participação de todos, tá? Qualquer sugestão, qualquer dúvida que a gente não respondeu ou enfim, alguma sugestão aí de melhoria, até mesmo um feedback positivo, e-mail treinamento@wk.com.br, né, a equipe aí de gestão do conhecimento, né, responsável por esse formato de treinamento, vai estar aí inteira à disposição para ajudá-los. Me despeço aqui, a gente se vê, né, espero que em um possível outro treinamento aí pela frente, quem sabe aí quando sair a versão 7.1 a gente traz aí mais novidades para vocês, né, relacionadas às próximas workspaces que serão lançadas. Beleza? Abraços e até mais.